Senhores, estamos ao vivo a partir da página do Facebook do deputado Francisco Lima e também da página do Facebook do PT Piauí. Bom, boa tarde a todos os internautas, né, que nos acompanham nesse momento, pela nossa página no Facebook e também pela página do partido, do Facebook do Partido dos Trabalhadores, né? Então, nós estamos, nesse momento, já ligado diretamente na página. Bom, hoje nós estamos iniciando aqui mais uma live, né, do nosso gabinete digital. Vale lembrar que, em função da pandemia, nós não paramos de trabalhar. Então, além das reuniões remotas da Assembleia Legislativa, nós temos feito várias reuniões para tratar dos mais diferentes temas, como movimento social, movimento comunitário, universidades, lideranças, gestores municipais, estaduais, federais, enfim. A gente tem acompanhado, feito várias discussões. Então, às segundas, quarta e sexta-feira, às 17 horas, nós estamos realizando uma live com os mais diferentes temas. E hoje, hoje essa live também está, o tema dela é Economia Solidária e os Bancos Comunitários. E estamos, hoje, os nossos convidados, né? Então, nada mais, nada menos do que o Joaquim Melo, ele que é teólogo e é idealizador do Banco Palmas, né, um dos pioneiros nessa área dos bancos comunitários no Brasil, né, e também um dos coordenadores da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, né, que tem sede, o Banco Palmas tem sede no Conjunto Palmeiras, lá em Fortaleza, né, e que na época da criação do banco era um dos maiores bairros populares de Fortaleza. Então, foi o outro, e o Joaquim hoje, além de coordenar o Banco Palmas, tem assessorado a criação de bancos em todo o Brasil. Inclusive, nesse momento, ele está em Maricá, no estado de São Paulo. Rio de Janeiro. Hã? Maricá, no Rio de Janeiro. Desculpa, no Rio de Janeiro. Desculpa, terra do petróleo, no Rio de Janeiro. E Joaquim foi pego de surpresa aí pela pandemia e não pôde retornar para a sua terra natal, Fortaleza. Bom, então, boa tarde, Joaquim. Você nos ouve? Boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui, Lima. A gente sabe o seu grande trabalho pela economia solidária, pelos bancos comunitários. Escuto bem, é uma alegria boa a gente estar conversando aqui essa tarde. Embora essas condições aí, um bem afastado do outro, né? É verdade. Bom, o outro convidado nosso é o Mauro Rodrigues, né? O Mauro, que é formado em Química, né, e tem desempenhado a função de professor na rede municipal e estadual e também de educador na área da economia solidária, né? Então, o Mauro tem uma forte atuação junto à Igreja Católica, né? Para ser padre, diz que uns nasceram para ser padre e outros para padecer, não é? Então, o Mauro nasceu aí fazendo esse trabalho, também apoiando os grupos religiosos lá em São João do Arraial, onde fica a sede do Banco dos Cocais, o primeiro banco no estado do Piauí. Então, é o outro convidado. Então, pegamos os dois bancos que são referência, tem outros, né? Mas para hoje nós ser os nossos convidados para esse bate-papo aqui através da nossa página no Facebook. Boa tarde, Mauro. Você nos ouve?
Ouço sim. Boa tarde, Lima. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos os internautas que estão acompanhando esse debate. Então, mais uma vez, a gente agradece aqui o espaço de estar aqui levando um pouco a nossa experiência e compartilhando aqui nessa tarde, hoje, desse debate. Bom, ok. Então, queria aqui lembrar os nossos internautas que os seus questionamentos e as suas observações poderão ser feitas através das redes sociais. Então, a nossa equipe técnica, e coordenada pela Cristiane, estará acompanhando e sempre que possível, esses questionamentos e essas observações chegarão até nós e, consequentemente, até os nossos convidados. E a nossa live terá a duração de cerca de 1 hora, né? Começamos por volta das 17h17, mais precisamente, é tanto 17 que às vezes até atrapalha, e deve se estender até às 18h17. Né? Então, eu queria, primeiramente, dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer mesmo pela disponibilidade para colaborar nesse bate-papo e começar aqui um bate-papo de perguntas e respostas. Normalmente é o primeiro que responde, agora será o segundo a responder na próxima pergunta, não é? E a primeira pergunta é para o Joaquim Melo, não é? E, meu querido Joaquim, o Banco Palmas é um pioneiro nesse experimento de bancos comunitários do Brasil. E antes de fundar o banco, você chegou a morar até nas proximidades de um lixão, né? Então, conta um pouco dessa história de como surgiu a ideia do Banco Comunitário Palmas lá no Conjunto Palmeiras, lá em Fortaleza, Joaquim. Com você, cada convidado terá próximo aí de 4 a 5 minutos para poder fazer a sua... Eu vou ser rápido nessa primeira colocação para a gente esquentando, né, Lima? Eu gosto de dizer que, para quem me viu falar já em outros locais, você também, o Mauro, a gente fala com o público. A gente brinca, faz graça, conta piada, e se sente, interage. E agora a gente tem que se adaptar a essa coisa aqui, que para nós é um desafio grande, que é uma tela e eu aqui sentado. A minha vontade de sair de cena, de se movimentar é muito grande, né? Mas vamos tentar se reconstruir e fazer isso aí. O Palmeiras era uma grande favela, começar pelo Palmeiras. A gente urbanizou ao longo da década de 80, 90, através de mutirão comunitário. E quando a gente acabou de de urbanizar a favela, a gente construiu lá em regime de mutirão escolas, creche, ruas, asfalto, tudo. Quando a gente acabou de urbanizar, o povo começou a ir embora. E chegaram as taxas de IPTU, conta de água, conta de energia, conta de luz, que não tinha nada disso antes. E começou aquele bairro que a gente construiu, aquela comunidade que a gente construiu, isso é muito comum em favelas que se urbanizam, quando a gente não trabalha a renda, o povo pega na primeira crise que tem, ficou doente, alguém foi preso, tal, ele vende a casa e vai embora para outros locais. E assim foi no Conjunto Palmeiras. Então, toda a história dos bancos comunitários no Brasil, isso começou lá em 1998, bem antes de 98, no começo da década de 90, no Conjunto Palmeiras. A grande pergunta que nos orientava era por que nós somos pobres? Como é que um bairro, um empreendedor que fez mutirão, que se organizou, que construiu tudo, por que ele é pobre economicamente? As pessoas falavam assim, a gente é pobre porque não tem dinheiro. E a gente fez, à época, uma pesquisa, que era muito mais batendo de casa, perguntando o que a senhora compra todo dia, o que a senhora consome todo dia. E a gente descobriu que 90% das coisas eram compradas e feitas fora do bairro. Daí veio a pergunta, ou a resposta, que levou à criação do Banco Palmas e em todos os bancos comunitários do Brasil. Quer dizer, assim, a gente não é pobre. Não existe comunidade, bairro pobre. Existe comunidade, bairro que se empobrece porque perde suas poupanças. Daí a ideia do Banco Palmas era naquela comunidade, naquela favela que tinha se urbanizado, gerar um projeto de renda que pudesse ser uma coisa simples. Que agora, com o vírus, a gente está vendo que voltou, graças a Deus, o vírus acordou a humanidade para isso. Uma coisa simples, quer dizer, a gente tem que repensar nossa forma de produzir e consumir. Então, a gente queria estimular a produção e o consumo local no próprio bairro.
Daí criamos o nosso banco, em homenagem ao Palmeiras, o Banco Palmas, que funcionava em síntese, emprestando dinheiro para quem quisesse produzir roupas, calçados, alimentação, material de limpeza, sabão, e uma moeda própria, que era uma moeda social, que só circulava lá, chamada Palmas, que estimulava as pessoas a comprarem no próprio bairro. Aí surgiu o Banco Palmas, com R$ 2.000, com muito pouco dinheiro, mas com essa concepção que geraria desenvolvimento se a gente pudesse fazer com que as pessoas ali do bairro, nós éramos 25 mil habitantes, produzissem e consumissem localmente. Aí seguiu toda a história do Banco Palmas. Mas você me provocou antes, eu não falei. Minha história, como é que eu chego? Eu vou contar em 1 minuto, eu era do Pará. Eu nasci em Pernambuco, muito cedo fui para o Pará, comecei minha vida política, minha militância muito cedo, com 15 anos de idade, no movimento de libertação dos presos da Araguaia, na década de 70. E eu também fui seminarista, não sabia que o Mauro tinha sido. Eu era seminarista lá em Belém do Pará, em um seminário tradicional, enfim, e o bispo de Fortaleza me chamou para fazer uma experiência de padres da favela. Queria que os padres morassem na favela estudando teologia. Então, em 84, eu vou para Fortaleza, é aí que eu chego em Fortaleza, e ele, para fazer assim, uma espécie de um teste, você não quer ser um padre ligado aos pobres, teologia da libertação, você vai morar no lixão. Então, eu fui morar no lixão de Fortaleza, que ficava ali a 2 quilômetros do Conjunto Palmeiras, e lá fazer um trabalho com os catadores, aquela situação que morou no lixão, não pode ter uma situação na vida pior do que aquela. E foi assim que eu chego em Fortaleza, morando ali na rampa do Janguru Sul, com os catadores, e 2 meses depois, o bispo me convida para ir para o Conjunto Palmeiras, onde moravam os catadores ali, o pessoal, os campeiros, e aí começou toda a história do Banco Palmas. Então, a minha trajetória é um pouco por aí. Deu até som, não foi? É o cansaço. Eu sei. Ok, Joaquim, é uma história bastante semelhante. Engraçado é que eu conheci o Joaquim na trajetória da estruturação do Banco dos Cocais, não é? E aí você percebe a semelhança. Mas quem vai falar sobre isso mesmo é o Mauro Rodrigues, o Mauro que está desde o início da fundação do Banco dos Cocais, e gostaria que o Mauro também contasse um pouco essa história de como foi o processo de articulação e fundação do Banco dos Cocais em São João do Arraial. Já fazem 14 anos, não é, Mauro? Vai completar esse ano 14 anos. O Banco Palmas já tem quanto, Joaquim? O Banco Palmas de janeiro de 98 tem 21 anos. 21. Então Mauro, é com você, Mauro. Certo, Lima. A história do Banco dos Cocais, ela se confunde com a sua história enquanto gestor e com diversos outros atores aqui em São João, né? Não diferente muito do Banco Palmas, porque a gente também se inspirou nas iniciativas do Banco Palmas, lá em Fortaleza, mas o Banco dos Cocais, baseado nas experiências já do Banco Palmas, o Lima, na época, hoje deputado estadual, mas na época gestor como prefeito, né, em uma visão muito ampla, né, desse processo da economia solidária, de bancos comunitários, por já conhecer também um pouco do processo aí do Banco Palmas, a gente acabou fazendo uma visita aí no Palmas, e essa visita, né, foi junto vários empreendimentos, comerciantes, enfim, e outros parceiros locais na época. Ao retornar, né, dessa visita, a gente começou a discutir o processo de implantação do banco, né? É claro, a gente com uma realidade um pouco mais própria nossa, né? Porque a gente é uma cidade um pouco rural, a gente já tem uma história muito ligada à agricultura familiar, enfim, aos grupos de produção, que na época não tinha, né? Mas aí a gente começou a passar a organizar esses grupos, né? Porque a gente via que o banco, ele procurava responder uma questão não só econômica, monetária, que de fato na prática não é diretamente isso, mas principalmente uma questão social. E aí o Joaquim levanta as questões sociais do Conjunto Palmeira, né? Que não tinha nenhum saneamento básico, enfim. E a gente também procurou resolver ou buscar algumas soluções para essas questões, né? Foi aí que quando a gente foi organizando os grupos, criamos aí
a instituição, os centros cocais, para poder reger o banco dos cocais, né? É hoje o Centro Cocais, e aí deu início ao banco dos cocais. A gente teve o apoio, né? A gente um pouco mais diferente, talvez, naquela época, né? A gente sempre teve essa parceria do apoio do poder público, no caso, a gestão do Lima na época. Eu acho que talvez um dos primeiros bancos que começou... Seu microfone aproxima mais, ou fale um pouco mais alto para poder que todos possam ouvir melhor. Melhorou. Pronto. Então, assim, eu estava falando que o Banco dos Cocais talvez foi um dos primeiros bancos que teve essa parceria mais direta com o poder público, né? Na época, o Lima, como gestor, ele sabe muito bem dessa realidade que a gente passava, então a gente procurou muito fazer essa ponte. Mas, claro, teve outros parceiros na época, como a Quer Brasil, enfim, e várias outras instituições locais, que foi quando a gente começou a estar pensando e já estruturando a questão do Banco dos Cocais, que aí, em 12 de dezembro de 2007, a gente inaugura o Banco dos Cocais, né? Então, e que a gente vem procurado sem recurso também, porque quando a gente fala em banco comunitário, eu acho que a gente tem mais a coragem do que recurso propriamente dito, né? O Joaquim coloca aí que ele começou com 2 mil, o Palmas até na época doou algum valor para a gente, que eu nem lembro aqui na época, mas eu acho que foi uns R$ 1.500 também, cocais na realidade, né? Então a gente começou mais ou menos dessa discussão e aí estamos vindo aqui até hoje, né? Só lembrando, Joaquim, quando eu assumi a prefeitura em 2005, também me incomodava muito, já no processo de diagnóstico em janeiro, fevereiro, nós já percebíamos que uma das dificuldades era a baixa circulação de dinheiro no município. Naquela época era basicamente R$ 600 mil mês, 250 mil da Previdência, 250 mil da folha de pagamento dos servidores do Estado e do município, que eram poucos, 70 mil de Bolsa Família e 30 mil de produção. Então, aí, quando a gente analisava isso, veio um mote, a necessidade de aumentar, de estimular a circulação do dinheiro no município, né? E aí percebia-se que 30% a 40% dos salários dos servidores eles ficavam no município vizinho, que era Esperantina, quando os servidores iam receber. Então, o banco também veio como uma estratégia de ajudar a aumentar essa circulação. Bom, mas, Joaquim, eu acho que é uma história, é uma vida, não é, na verdade, dedicado a isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da rede de bancos e, principalmente, pegando os bancos que vocês atuam, qual é, acho que o Joaquim poderia falar mais geral, qual é hoje o montante de recursos, quantos bancos compõem a rede de bancos comunitários no Brasil e qual é o montante de recursos que essa rede ela movimenta hoje, né? E ao Mauro falar um pouco mais do Banco dos Cocais, qual é o montante movimentado anualmente ou mensalmente. Então, passaria primeiro, quebrando aqui uma orientação, passaria primeiro para o Joaquim falar dessa coisa mais geral. Mauro, primeiro eu queria fazer aqui já foi tocado aqui, Mauro não, Lima, eu queria falar uma coisa, o Mauro já tocou, mas reforçar uma coisa que é importante, que a gente fazer esse registro, já que a gente está nessa live aqui discutindo o banco comunitário, é dizer que São João do Arraial, né, porque você foi o prefeito, foi a primeira prefeitura no Brasil a fazer uma política pública de banco comunitário. Isso é fundamental. Quer dizer, hoje, podemos falar mais na frente, naquela época, 2005, quando a gente estava começando, era difícil o cara dizer assim, olha, isso funciona, o caminho é esse. Então, precisa ter um gestor muito empreendedor, de muita coragem. Eu estou aqui puxando o saco, até porque a gente não precisa disso, aqui é só um bate-papo. Vai ter que reconhecer que você foi pioneiro no Brasil em criar políticas públicas de bancos comunitários. Hoje, outros municípios, graças a Deus, fazem, que Maricá, onde eu estou, faz uma política bem aguerrida de política pública
pagamento de benefício em banco comunitário, com os bancos comunitários, mas você foi o pioneiro desse bom combate. Hoje, a rede brasileira, nós temos 113 bancos na nossa rede brasileira, em 20 estados do Brasil, mais ou menos, já 80 municípios a gente consegue alcançar. Esses bancos fazem serviços financeiros. Talvez muitas pessoas que estão escutando perguntem o que é um banco comunitário? O que é que ele faz, na verdade? Esses bancos, eles têm um marco regulatório. Nós funcionamos no Brasil, para quem está nos escutando, dentro do arcabouço jurídico das OCIPs de crédito e também de fintechs. Porque hoje nós temos uma plataforma digital cadastrada no Banco Central, que a plataforma é dinheiro, com essa rede brasileira de bancos comunitários. Esses bancos são da sociedade civil, são organizações da sociedade civil, associações, ONGs, OCIPs, que trabalham do guarda-chuva de uma grande fintech, como se fosse uma fintech municipal, ou como fossem bancos municipais, né? E fazem qualquer coisa que os bancos fazem, ou a maioria das coisas. Crédito, pagamento de contas, boletos, convênios, transferências bancárias, empréstimos em geral, transferências, enfim, uma gama de serviços que os bancos comunitários hoje oferecem em suas comunidades, faltando aqui um pouco para Maricá, pagamento de benefício social. Hoje temos, eu estava vendo aqui os números, só esse mês em Maricá foram pagos 26 milhões de benefício social para os trabalhadores aqui na época da pandemia, que Maricá já tem o Renda Básica da Cidadania, ampliou agora os benefícios sociais. Então, 26 milhões pagos pelo Banco Comunitário. Qual é a vantagem disso? Além de ser mais barato, a prefeitura, do que o banco tradicional, o acolhimento é melhor, é que todo esse dinheiro fica no município, porque a moeda é social. Uma moeda social é um conceito. Ela pode ser de papel, ela pode ser digital, como é hoje no Brasil, ela pode ser de plástico, mas qual é o conceito de uma moeda social? É a circulação local no município ou no bairro, naquele território. Então, quando você tem uma prefeitura, hoje são várias prefeituras no Brasil, Maricá, Limeiro de Anadia, várias outras que pagam benefícios sociais, salário de funcionários pelos bancos comunitários, isso volta diretamente para o consumo dos comércios locais do município. Mas falando da rede brasileira, em 2019, nós movimentamos 100 milhões de reais. É pouco, é muito pouco, mas já é muito para os bancos comunitários. Mais ou menos 12 milhões aí em crédito. Qual é o grande desafio? E aqui eu já até sem querer ser muito prolixo, mas me antecipo em dizer. O grande desafio está no debate que a gente precisa fazer, muito forte, antes de agora, mais do que nunca na pandemia, que é o consumo do poder público. A maneira como o poder público consome define o tipo de necessidade de um município, de estado que ele quer construir. Então, pagar suas contas, benefício social, salário, boletos, suas contas públicas pelo um banco tradicional ou pelo um banco comunitário, a diferença é para onde é que vai a distribuição da riqueza. Porque o banco comunitário, o seu lucro, as suas taxas, é reinvestido no próprio município. Então, essa opção, onde é que eu vou consumir, eu estou falando de banco porque o tema é banco, faz toda a diferença. Então, os municípios do Brasil, onde os bancos comunitários estão mais avançados, estão mais desenvolvidos, estão trazendo mais impacto à população local, são aqueles locais onde o gestor público, estadual ou municipal, investiu no banco comunitário. Não estou falando de doação de dinheiro, não. Convênio, parceria, isso é importante. Eu estou falando de utilizar os serviços dos bancos comunitários, que hoje são vastos. Acho que eu encerro essa minha fala por aqui, dizendo que a gente precisa conhecer melhor os bancos comunitários e as possibilidades de impacto no município, para as pessoas, para o poder público, para as empresas, como isso tem ajudado, onde a gente atua, a esses segmentos a crescerem. Ok, Joaquim. Muito obrigado. Eu queria aproveitar, Mauro, e repassar para você essa mesma pergunta, não é? Agora com foco mais local. Quais os serviços que o Banco dos Cocais presta em São João do Arraial, né? E que você pudesse destacar um pouco o que é mais importante, como é que o banco atua, qual é o volume de recursos, que serviço ele presta e o que ele poderia prestar. Então, é com você, Mauro.
Certo. Só ressaltando que desses 113 bancos que o Joaquim cita, a gente tem 4 no Piauí, para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender melhor. Temos o Banco dos Cocais, que foi o primeiro do Piauí. Nós temos bancos em Pedro II, em Porto e em Esperantina. Claro, cada um com a sua dinâmica local, enfim, com a sua gestão local, né? Falando um pouco do nosso, né, do Banco dos Cocais, a gente, desde 2007, os bancos, a gente, né, busca a cada dia superar questões do dia a dia, né? Por exemplo, uma delas a questão de recursos, né, para créditos, apoios a empreendimentos e outros, né? Mas a gente, durante esse período, a gente já atendeu mais de 140 empreendimentos, né? E aí, às vezes, a gente acha pouco, mas comparado a uma cidade pequena, com poucos empreendimentos também, então isso, para um banco comunitário que busca recursos próprios, é um número bastante relevante. O que isso resultou aí em mais de 300 mil reais circulando no município nesses empreendimentos. Hoje também, né, nessa forma de organizar e buscar parceria, a gente também tem a cada dia procurado melhorar isso para atender, porque a gente está, os serviços que o Banco Comunitário dos Cocais faz, muitas vezes a gente procura chegar, ou chegamos de fato, aonde muitos outros não chegam, né? Porque por N situações. Primeiro, pela questão da garantia, da confiança que muitos bancos pedem para que o cliente possa ter acesso a uma linha de crédito, né? Segundo, pela burocracia, muitas vezes, né? Que a pessoa acaba desistindo antes de você efetivar um sistema de crédito, né? Devido, né, tanta documentação. E a gente procura fazer isso. E o nosso foco é justamente aquelas pessoas que têm que são informais e que precisam muitas vezes de pouco. Então, é um dos serviços que a gente tem procurado, né, atender e a gente tem conseguido aí, é claro, ainda não chegamos no que a gente almeja, mas a nossa necessidade e o nosso caminho é esse, né? A gente também hoje, né, procura atender com algumas parcerias que a gente fez, e uma delas com a Piauí Fomento, do governo do estado, atender, né, pequenas e médias empresas, né, ou micro empresas, que têm um valor um pouco maior, é uma linha, né, um pouco diferenciada, né, porque segue aí um outro critério da agência, mas a gente, como banco comunitário, tenta fazer essa ponte, porque a política pública muitas vezes existe, mas não chega àqueles que, de fato, muitas vezes precisa chegar, porque enfim, tem N situações, e a gente tenta encurtar esse processo. O Joaquim também citou, a gente também trabalha hoje com o aplicativo da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, né, o É-Dinheiro, e a gente procura, entre alguns serviços, e aí para a nossa realidade isso é muito comum, você sair daqui de São João do Arraial para pagar, muitas vezes, um boleto de um valor um pouco maior em outro município, no nosso caso aqui, Esperantina. E a gente tenta receber, arrecadar esses pagamentos, como também fazer recarga de celular e outros serviços, abrir as contas digitais também, que nós fazemos isso. E quando a gente procura fazer isso, é uma concentração, né, de recursos que a gente acaba evitando que saia do nosso município. Então, tudo isso, né, continua fazendo esse ciclo. E outros serviços que a gente também presta hoje aqui através do banco, né? Somos correspondentes, né, da Caixa, enfim, trabalhamos com pequenas formações, capacitações, visitas técnicas para os empreendimentos, né, orientações. É claro, o banco, né, ele procura, de uma certa forma, apropriar-se, né, ou levar aqueles serviços que a comunidade mais precisa. Mas a gente conta, né, também para isso com o apoio dos nossos clientes, enfim, e da população de modo em geral. Hoje, a moeda social Cocal sempre teve uma boa aceitação em nosso município, com tal que a gente já circulou
aí mais de 117 mil cocais. Então, se você pegar aí um cálculo rápido, né, é um recurso que ele se mantém constantemente no nosso município sem sair para nenhum outro local, né? Isso faz com que o comércio venda, pague, receba, enfim, e a gente não tenha muitas dificuldades. É claro, isso junto com um conjunto de outras situações. É claro, o poder público, né, pagando em dias os seus funcionários, os serviços prestados recebendo conforme a programação, enfim, isso tudo faz com que essa economia se fortaleça a cada dia, né? Ok, eu queria, o tempo que agradeço aí os nossos colaboradores, os nossos convidados, quero aproveitar também para registrar internautas de vários municípios aqui, interagindo, enviando mensagens, não é? Fazendo comentários. E quero registrar aqui a presença também que está nos acompanhando pela internet, o Dr. Luiz Carlos Everton de Farias, e dirige a agência de fomento do Estado do Piauí, que também nos acompanha. E que, inclusive, tem sido um parceiro, né? O Mauro acabou de falar, aí dos bancos comunitários no Estado do Piauí. Quero aqui também registrar o prefeito Veríssimo e sua equipe lá de Santa Rosa, do Piauí, na região de Oeiras, mandar um abraço a todos os santarrosenses, né? Do nosso abraço. Também nos acompanha nesse momento o Herbert Buenos Aires, né? Que é economista, que é da Caixa Econômica Federal, e, na verdade, na época que começamos a discutir o banco, uma das primeiras pessoas que nós procuramos no Estado foi o Herbert. Ele era superintendente da Caixa no Estado do Piauí, e discutimos a possibilidade de fazer uma parceria exatamente nessa área de microcrédito, né? Então, eu quero aproveitar e registrar a presença do Herbert, que hoje é o secretário de Estado da Agricultura Familiar aqui no Piauí. Também a Aline Alencar, que é da equipe lá da secretaria, que foi uma das primeiras dirigentes aí do Banco dos Cocais. Então, ela também é mais ligada ao movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu. Então, um abraço aí para todos vocês. O Kleber Coutinho também, que se encontra, a Lúcia Araújo, enfim, o Durval, que é mais ligado à área da segurança alimentar. Então, um abraço a todas as pessoas que nos acompanham e a todos que nos acompanham nesse momento. Então, continuando o nosso bate-papo com os nossos convidados, eu gostaria, Joaquim, de fazer um questionamento, aliás, de continuar a nossa conversa com vocês hoje. Você tinha ideia de quando começou essa discussão lá no Conjunto Palmeiras, que essa questão dos bancos comunitários ela ia se tornar uma referência no Brasil de economia solidária, de inclusão financeira, de inclusão socioprodutiva? Você tinha a dimensão de que essa situação ia ganhar digamos assim, essa projeção a nível de Brasil e a nível até de mundo, né, Joaquim? Então, gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que não. Acho que você imagina que em 1998, numa favela em Fortaleza, nem se falava no Brasil em microcrédito, economia solidária, banco comunitário. Isso era uma coisa meio que doida, era uma doidice. Assim. Era um sentimento. Eu acho que a gente tinha muito mais um sentimento de que era preciso fazer alguma coisa para sair daquela situação de pobreza. E a gente tinha acabado de diagnosticar que a gente era pobre porque as pessoas compravam fora. Então, a gente também tinha um sentimento muito forte da necessidade de fazer alguma coisa, que ia dar essa explosão que deu no Brasil e no mundo, como você diz. A pesquisa recente da FGV apontou que o bancos comunitários do Brasil é um tema mais estudado das principais universidades do mundo, nos departamentos de economia. Como é que foi esse modelo brasileiro, né? O Brasil criou um modelo de estimular produção e consumo no mesmo território, isso há 20 anos atrás, foi se estendendo,
que hoje é olhado por muitas pessoas fora do Brasil, muitas vezes até mais do que do próprio Brasil. Então, a gente não tinha certeza, a gente tinha esse sentimento de que isso era preciso ser feito e de que a gente teria que tomar as providências e sair daquela situação de pobreza que a gente estava. Agora, o que nos fez dar a certeza, talvez, se eu pudesse, assim, tentar historicamente concretar um momento, foi quando o Banco Central processou. Então, o Banco Central processou logo 3 dias quando surgiu o Banco Palmas, porque ele achava que era ilegal e que era um banco que fazia um dinheiro próprio e tal. Aí foi uma coisa mais lenta, mas em 2003 ele processou mesmo para valer, mandou prender, mandou acabar com o banco. Aí falou assim, olha, se o Banco Central não está gostando, é porque o negócio é bom. Então a gente ali teve aquela certeza de que a gente estava no caminho certo da coisa e estava realmente, aí a comunidade teve esse espírito que é próprio, você vê quando o Mauro fala com a vontade, com a garra que ele fala, que essa certeza que a gente tem, que a gente está fazendo, travando o bom combate. Então a gente segurou as pontas, ganhamos na justiça, e em 2010 o Banco Central reconheceu que estava errado e que essa prática dos bancos comunitários era um grande incentivo, uma grande ferramenta para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento de comunidades. E, finalmente, agora, em 2015, quando surgiu a lei das moedas digitais, nós já nos enquadramos com a plataforma E-Dinheiro, como o Mauro pontuou tão bem aí, nos enquadramos no marco das moedas digitais, agora a gente está aí resistindo também. Lima, você sabe disso. O comunitário no Brasil, ele merece um prêmio pela resiliência, porque não é fácil nesse país. O sistema financeiro, o sistema do Brasil é fortíssimo, mas ele é extremamente fechado. Então, se você perguntar para as pessoas quais são os bancos que funcionam no Brasil, ela vai falar 5 bancos. Nós temos 5 bancos só. Você imagina, tem 30 mil nos Estados Unidos, que é considerado o país mais capitalista. Nós temos 5 bancos que movimentam 80% do sistema financeiro brasileiro. Aí você falou da Caixa, do superintendente, olha o que o governo fez com a Caixa. Quando a gente mete crítica à Caixa, que tem aquelas filas gigantes, é preciso fazer um diferencial, que é bater palmas para os funcionários da Caixa. Eles foram vítimas disso que o governo fez. Ele jogou, o governo federal fez uma aposta e sabia que não ia dar certo, jogou tudo dentro da Caixa, sem a Caixa estar preparada e estruturada para isso. Eu estou falando isso é para falar mal, é para dizer que poderia ter pago os benefícios sociais nos bancos comunitários, por exemplo, digital. O povo recebia em casa, sem ir para a fila de banco, nos seus aplicativos, e claro que pode. A gente já paga benefício social para milhares de pessoas no Brasil. Você imagina lá no Conjunto Palmeiras, lá na favela ali do Conjunto Palmeiras, que a agência mais perto está a 10 quilômetros, ou em São João do Arraial, ou em milhares de municípios do Brasil que não tem uma agência bancária. Imagine o sofrimento desse povo, que já era antes. Imagina agora, ter que migrar até uma agência da Caixa atrás do pagamento, quando isso podia ser feito pelos bancos comunitários. Eu acho que remontar a história de 20 anos atrás, como começou os bancos comunitários, é muito mais para a gente levantar a cabeça nesse momento de crise, dizer, a inovação, a mudança dói, é difícil, você tem que resistir, ser resiliente. Mas afirmar que mais do que nunca esse país precisa democratizar o sistema financeiro. Não é possível que a gente não aprenda, que o vírus não tenha, a pandemia não tenha sacudido esse país, dizer que cada município precisa ter o seu banco. A gente tem que criar um banco, pode chamar de banco municipal, comunitário, social, popular, como queira chamar. Pelo menos um banco em cada município. O nosso povo não precisa sofrer migrando, feito verdadeiros zumbis atrás de agência bancária, quando já se tem marco calculatório, já se tem ferramenta. Agora, não pode ser qualquer um. Vamos criar o Banco Municipal, chama aí a Cielo, a Zero, as grandes marcas da vida, porque no fundo do poço, a grande questão é a desigualdade. Esses bancos comunitários enfrentam o grande problema da humanidade, que é a desigualdade. Então, quando você investe no banco comunitário, usa o banco comunitário, usa o cartão ou o aplicativo, ou paga uma conta, ou compra no comércio, ou paga um funcionário público, você está fazendo o que é enfrentando a desigualdade. Por quê? Porque tudo que esse banco lucra, vamos chamar entre aspas, todos os excedentes desse banco, tudo aquilo que os clientes vão gerar, com taxas, com crédito, que são abaixo dos bancos convencionais, mas existem. Toda essa riqueza não é acumulada na mão de uma pessoa, não é acumulada na mão do proprietário. Toda essa riqueza volta em forma de investimento para o próprio município. Então, eu acho que
eu falo isso assim com certa força, mas é a emoção da certeza que a gente estava no caminho certo, a gente travou uma luta dificílima e que essa luta não terminou. Hoje nós estamos num lugar bem melhor do que há 20 anos atrás, com muito mais certezas. A gente aprendeu a fazer isso ao longo de 20 anos, mas a grande tarefa agora é dizer para o Brasil isso. A gente precisa discutir prefeitos, governadores, parlamentares, empresários, líder comunitário, todo mundo que quer bem, que quer ver uma nova sociedade, uma nova economia, que acredita que essa economia levou a gente para o coronavírus. É dizer que esse tema das finanças, do sistema financeiro, dos bancos, tem que vir para o centro da mesa e que a gente tem alternativas, que não são aventuras, que foram construídas ao longo de 20 anos, que passou por vários municípios, por várias academias, por vários gestores, e hoje temos aí realmente um produto, um serviço de qualidade que pode ser melhorado, mas que também já resolve problemas da maioria dos municípios do Brasil. Ok, Joaquim. Mauro, desde quando começou o Banco dos Cocais, você imaginava que chegaríamos até aqui? O que você viu aí de mais desafio, de mais também é prazeroso nesse processo todo, Mauro, em relação ao Banco dos Cocais? Olha, Lima, eu confesso que eu não imaginava que a gente chegava até aqui. Porque, assim, é uma demanda, né? É um anseio da comunidade, é um anseio das organizações locais por uma solução, por um meio, por uma saída, e que é o que o Joaquim coloca. Às vezes, quando corre para um lado, corre para o outro, a gente acaba não vendo muita expectativa. Mas, por outro lado, isso é prazeroso, porque a gente entende, não, nós estamos aqui na comunidade, nós somos aqui, é aqui que nós vivemos, e são com essas pessoas que a gente precisa dialogar, que a gente precisa buscar saídas. Então, quando a gente vê aí a questão da crise, né, por exemplo, agora, a gente vê que as pessoas estão buscando saídas e essas saídas não são nos grandes, são nos pequenos, são nas organizações, são nos grupos, na entrega a domicílio, enfim. É de uma certa forma que a gente precisa se moldar, né? Às vezes. Então, quando a gente no início, que a gente sabe muito bem disso, a gente tinha esses anseios. Então, mas como é que a gente vai responder a isso? A gente olha e às vezes se acha tão pequeno, e o apoio, né, que o Joaquim coloca quando ele diz, olha, precisamos discutir com o poder público, local, enfim, com quem seja, a gente às vezes não encontra muito isso, né? Mas hoje, é claro, a gente, estando até aqui, a gente percebe que o que a gente fez dá vontade da gente fazer novamente, se assim for necessário, porque a gente compreende que aquilo que nós fazemos é o que a gente acha que é certo, porque são para as minorias, são para aquelas pessoas que mais precisam, que muitas vezes não chega, né? Que muitas vezes o recurso não vai e que muitos não olham muitas vezes. Então, e a gente está fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer. Claro, brigando, matando um leão, talvez, cada dia, para a gente poder seguir em frente, porque o sistema capitalista que hoje se coloca ou se impõe não deixa, muitas vezes, né, que aqueles pequenos se sobressaia. Mas a gente também está percebendo nesse período que esse sistema não se sustenta da forma que ele está indo, talvez por muito tempo, porque as pessoas estão buscando opções e elas estão vendo que você comprar do seu vizinho, do seu amigo, no bairro, produtos mais saudáveis, que tem uma consciência ecológica por trás, esse é o caminho. Esse é o que sustenta o todo, porque cada um ganhando, todos se sobrevivem, né? Todos conseguem, mas se só um ganhar, dificilmente conseguimos manter todos, né? Então a gente acredita nesse viés, né? Ok. Eu gostaria de aproveitar para registrar também aqui, tem vários municípios conectados conosco nesse momento, está tendo pessoas aqui do município de Teresina, de Cruzilândia, de Barragal, de Piripiri, de José de Freitas, aproveitar e abraçar também o Edmilson Rosendo, que é um dos mais novos bancos aqui
comunitária, que é o Banco Livramento, lá em José de Freitas, que também nos acompanha, né? Além de São João do Arraial, de Batalha, Cabeceiras, Barra de Nazária, Jaicós, Betânia do Piauí. Betânia, um dos municípios que mais produz capim de ouvir no nosso estado, é Esperantina. Né? E mandar um abraço especial também ao João Martins, que na época foi um parceiro importante. Na verdade, quem primeiro nos falou do Banco Palmas foi o João Martins, na Secretaria do Planejamento. Eu discutia com o Sérgio Miranda, eu lembrava um dia desse, uma live aqui com ele, a ideia que a gente estava querendo tratar lá de implementar um mecanismo que fortaleça o dinheiro no município. E aí, do Banco Palmas, na época ele era da Quer Brasil, e aí foi quem fez essa ponte com o Banco Palmas. Um abraço para o João Martins, que nos acompanha. Mas eu lembrava aqui, agora há pouco, Joaquim, você falava de uma experiência que nós... estava eu e a Aline, de São João do Arraial, acho que você, a Jaque, ou a Sandra, quem era, um seminário internacional sobre inclusão financeira lá em Salvador, promovido pelo Banco Central. Né? Ali começava a amansar o bicho. Né? E um painel, nós estávamos lá lado a lado, eu e você, ao lado do Citibank, do Banco de Boston, de vários bancos internacionais, do Itaú, do Bradesco, né, ali que representava a Febraban. Eu digo, mas nós somos muito metidos mesmo. E na questão da inclusão financeira, né? Olhasse o nosso capital, não era o valor da porta de entrada da sede de um desses bancos, mas o importante é o desafio, é esse debate que se fala sobre a necessidade de descentralizar a questão do controle financeiro, de aproximar esses serviços também da população mais carente. O dinheiro que passa de um boleto que é pago num grande banco, ele vai parar no Brasil na Avenida Paulista. Vai parar lá em Nova York, ou em Tóquio, ou em Londres, nos bancos internacionais, ou na Espanha, em qualquer lugar. E esse não, o dinheiro fica no município. Daí, eu acho que esse é um dos desafios. Mas eu quero abraçar também o Horácio, do Retiro aí de Esperantina, abraçar também o pessoal do Banco Marruás de Porto, no Piauí, do Banco Rede Opala de Pedro II, que também nos acompanham nesse momento. Mas, Joaquim, Mauro, nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, um momento muito desafiador. O próprio Joaquim está retido lá em Maricá, porque não consegue se deslocar a Fortaleza. Eu estou há quase 2 meses aqui, 99,9% do tempo aqui na minha casa, porque não saio para outras atividades. Né? Então, nós temos 3 grandes desafios da pandemia. O primeiro é a estruturação da própria rede de saúde, que demonstrou-se ser bastante frágil. Nós estamos dependendo de um equipamentozinho que uma oficina mecânica podia resolver aí em qualquer município, que é um respirador. Mas o controle tecnológico se dá em grandes países, principalmente da China. O próprio Estados Unidos dependeu da China. Aqui nós não conseguimos comprar porque tem barreira política, barreira econômica, barreira de tudo quanto é jeito. O segundo desafio é socorrer as famílias que estão com a sua sobrevivência ameaçada. E o terceiro é enfrentar o impacto econômico em que a pandemia ela vai gerar com a paralisia nas empresas, né, nos serviços, nos pequenos empreendimentos, nas atividades dos empreendedores individuais, nos grupos coletivos. Então, na avaliação de vocês, como os bancos comunitários poderá ajudar nessa, que eu considero a terceira fase, talvez uma das mais importantes, que é esse da recuperação econômica da economia
principalmente para o segmento mais pobre no nosso país e no mundo, né? Então, qual o papel que os bancos comunitários poderiam cumprir nesse contexto? Então, queria passar a bola aí para você. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: na pandemia, primeiro registro, né? Os bancos comunitários, a rede brasileira, está na pandemia agora, se agigantou. Foi criado muitos fundos de prefeituras, empresários, muito forte em Fortaleza, tem um fundo chamado Supera Fortaleza, de milhões de reais que os empresários fizeram. Como é que chega na periferia? O pessoal não tem conta em banco, não estão digitalizados, como é que faz? Então, a rede de bancos, através dessa plataforma, já abrimos mais de 100 mil contas digitais, manda a senha por SMS, por e-mail, e estamos fazendo esses recursos chegarem na periferia, com a participação da sociedade. O próprio líder comunitário vai lá, cadastra o comércio local, abaixa o aplicativo, cadastra o comércio, o morador recebe aquela doação, né, que vem dos fundos empresariais ou de prefeituras, e vai comprar no comércio local, fazendo com que o comércio local ali, ele não morra, né, não tenha a falência, salva as pessoas e salva também a economia do próprio local. Então, a gente já está tendo um papel muito decisivo agora na pandemia, durante a pandemia, através dos bancos comunitários, articulando a sociedade civil numa grande rede que vai de poder público, empresários e sociedade civil. Eu acho que esse modelo tem que ser debatido durante a pandemia. Já agora, eu gosto de sempre me incomoda muito um debate que diz assim: depois da pandemia, nós vamos pensar o que se faz. Agora tem todo um discurso de que nós vamos salvar o pequeno, salvar o local, tal. Esse sempre foi o pensamento dos bancos comunitários. Mas esse novo, a gente faz a partir de agora. Já é agora como é que a gente pode pensar em nossas ações, já ir reestruturando o que vem depois da economia. Eu acho que o princípio é o pequeno, salvar o comércio local, salvar os municípios, os bairros, a partir do máximo possível de fazer a circulação do dinheiro no próprio local. O PIB de um país não é o volume de dinheiro que tem. Em toda a discussão, vamos emitir moeda, não vamos emitir moeda. Eu acho que a discussão é como é que o dinheiro chega nos pequenos, como é que o dinheiro chega no município. Eu fico feliz que tenha vários municípios aí do Nordeste, do Piauí, assistindo a gente. Então, é preciso que tenha um banco. Se você não tem um banco no seu município, é difícil você não ter um ator econômico que faça o dinheiro circular aí, é muito difícil essa economia se desenvolver. E cuidado com o banco que vem de fora. Porque você acompanhou esse debate, Lima, não é só ter uma agência bancária naquele município, naquele bairro. Às vezes, a agência bancária, ela funciona como um aspirador, aliás, um sugador. Ele suga os ativos daquele município. Como é que suga? Pegando as taxas de juros, as tarifas bancárias, os rendimentos, e aplicando em mercados que eles acham mais lucrativos. Às vezes, ter uma agência é pior. Ele é um sugador que tira os ativos econômicos daquela comunidade. A ideia do banco comunitário é como um ventilador, ele faz o dinheiro circular naquela região. Então, acho que o modelo de negócio dos bancos comunitários, que leva serviços financeiros a baixo custo, que retém as poupanças locais ali no município, que é fácil de implantar. Eu estou falando aqui agora para os nossos gestores públicos, empresários, líderes, movimentos sociais. Os bancos são ricos, meu irmão. A gente fica pensando assim: o que eu posso fazer? Se a desigualdade está aí, o sistema financeiro está aí, o que eu posso fazer? Tudo. O banco tradicional, comercial, é rico, não é porque Deus deu, não. É porque a gente usa aquele banco. A riqueza dele vem porque a gente utiliza ele. Então, fica esse desafio, a começar por nós. Nós quem? Nós das esquerdas, nós progressistas, nós cidadãos do bem, empresários que pensam até no capitalismo mais solidário, na economia mais equilibrada. A maneira como a gente consome vai definir essa parada. Então, eu acho que a discussão de implantar bancos comunitários, aí você vai para o Piauí, você falou da agência, o papel das agências de desenvolvimento é fundamental. A agência pode canalizar recursos de empresas do setor público, privado, e estimular um programa de incentivo a bancos comunitários. Vamos criar um programa nacional, nós talvez não ter estadual, é um banco em cada município. Começa com 10, depois vai mais 20. Dá para fazer? Dá. As agências de desenvolvimento têm esse papel. Então, acho que a discussão agora é a gente
não temos mais tempo a perder. Eu concluo aqui dizendo o seguinte, ou a gente muda agora, nesse momento que nós aprendemos, nós estamos diante de uma pandemia que pode dizimar a sociedade, dizimar os bairros, as periferias, os pequenos municípios, ou a sociedade como um todo. Ou a gente aprende agora, aproveita esse sentimento que tem de abertura para discussão, para mudar, para implantar as grandes reformas, grandes mudanças que dá para fazer já agora, ou a gente não vai ter outro momento. Eu tenho essa crença. Então, eu acho que os bancos comunitários é uma ferramenta de enfrentamento da desigualdade, de oportunidades, incentivo ao empresariado, às pessoas, que devem ser incorporadas por todo mundo. Agora, claro, eu tenho sido ultimamente muito duro, assim, até duro no sentido de cobrar muito, porque o papel do Estado, a gente está vendo nessa pandemia, o quanto o papel do Estado é decisivo. Então, assim, a postura, a posição, a decisão política dos prefeitos, dos governadores, dos agentes públicos, parlamentares, de levar essa discussão à frente, ela é fundamental para que a gente ou retome uma nova sociedade, ou volta ao período antes da pandemia, e aí é esperar que venha um novo vírus, e aí a gente já não vai mais ter chance enquanto espécie humana. Mas sou muito positivo de que a gente vai aprender muito e vamos sair fortalecidos com essa pandemia. Podemos até sair da pandemia do vírus e entrar na pandemia da economia, não é? Onde tudo converge, onde o rio corre para o mar, não é? Bom, mas, Mauro, como que você vê a possibilidade, qual é a possibilidade dos bancos comunitários, especialmente do Banco dos Cocais, ajudar nesse enfrentamento da recuperação da economia, né? Nessa mesma linha da pergunta, o Leonardo Leal, que é um dos internautas, ele apresentou aqui uma pergunta: como que os bancos comunitários poderão contribuir para a recuperação da economia? Então, é mais ou menos a mesma questão. Então, com você, Mauro. Pronto, um abraço para o Leonardo, eu acho que é o Leonardo da incubadora da Bahia, com certeza. Isso, da UFAL, desculpa. Assim, eu vejo que, assim, uma avaliação muito própria minha, o sistema hoje capitalista que está, eu acho que ele não foi pensado para a maioria, na realidade. Foi pensado, eu acho que ele vai ser sempre pensado para a minoria, né? Para poucos. E quando a gente fala de bancos comunitários, eu acho que o próprio nome ele é bem positivo nisso. Banco da comunidade. É feito de uma forma em que as pessoas se identificam com isso. E o que a gente já faz hoje, né? Claro, a cada dia a gente vem buscando melhorar esse processo, mas o que a gente já faz hoje, a gente está apenas com esse processo da pandemia dizendo, olha, isso que nós fazemos há anos, talvez atrás, há meses, há dias, e vamos continuar fazendo, é o que alguns, né, seja lá o governo, seja as iniciativas privadas, precisa compreender o que nós já fazemos é aquilo que pode, né, ou que vem dando certo. Então, a gente hoje, quando a gente fala aqui no Piauí, por exemplo, das parcerias que a gente fez com a agência Piauí Fomento, enfim, com o poder público, no caso aqui São João do Arraial, são exemplos concretos que é um processo que está dando certo e que dá certo, né? Porque as pessoas que mais precisam são essas pessoas que a gente já busca atender, né? E aí, quando o Joaquim coloca, né, hoje, o leque de atividades, de serviços que os bancos comunitários hoje prestam, ele vai para além da questão financeira, mas ele vai principalmente para a questão, também para a questão social, para a valorização das pessoas, né? Para a autoestima de uma comunidade, de um bairro, né? Hoje, por exemplo, quem é que não conhece o Conjunto Palmeiras em Fortaleza? Quem não conhece São João do Arraial a partir do Banco dos Cocais, né? As quebradeiras de coco babaçu, enfim, o mesocarpo e vários outros produtos que foram valorizados, né, talvez, a partir da moeda social cocal, e que às vezes a gente não percebe essa dimensão que a gente muitas vezes está alocado em um município, em um bairro. Então, a multiplicação, talvez, dessas iniciativas
é o que nós precisamos discutir, né? E como a gente vai levar isso às demais comunidades, a N comunidades que existem no Piauí, no Brasil e no mundo, né? Mas eu acho que o processo é esse, que nós nos baseamos pela economia solidária, pela ciência solidária, por um processo que não explora, que não agride, que não escraviza, mas que busca o justo, o solidário, né? Que busca dividir com o outro, né? Aquilo que ou ele ou ela não tem muitas vezes. Então, é a divisão justa, muitas vezes, da nossa produção, daquilo que nós fazemos na nossa comunidade. Hoje, aqui em São João, eu volto muito para cá, a agricultura familiar, né? A gente hoje percebe muitos agricultores produzindo, vendendo, fornecendo para o PA, mas fornecendo para o comércio local, em uma feira, quer dizer, uma dinâmica, né, que o pequeno exerce, que mediante um processo gigantesco, que é o capitalismo, para muitos isso é cego, mas que a gente faz a total diferença. E é nesse processo que a gente acredita que eu acho que é a solução, seja para a pandemia, mas para alguns processos, né, que a gente possa estar enfrentando futuramente. Mas eu acredito muito nessa linha, né? E os bancos comunitários ajudam, claro, da população, da comunidade, das entidades, do poder público, a gente tem toda essa ideia da gente transformar muitas realidades. Ok. Antes da pandemia, a equipe econômica do atual governo defendia, e dentro do modelo que é apelidado de neoliberalismo, a política do Estado mínimo, não é? O Estado apenas coordenar algumas áreas e alguns serviços, mas que, na verdade, a iniciativa privada era que tinha que ser a responsável por os investimentos, e por isso é que tinha todo o processo de estímulo à privatização dos bancos, das universidades, não é? De vários outros serviços, dos hospitais, de vários outros serviços, né? Aliás, falar de que o Estado precisa ser o grande investidor, tem que ser o Estado que tem que investir para a retomada da economia. Dentro da estratégia de retomada da economia, duas medidas estão sendo apontadas. Uma é através do endividamento, onde os governos ou as empresas, os governos principalmente, vão lá e tomam dinheiro emprestado junto aos bancos e repassam a fundo perdido ou a ser reembolsado, não é? Então, é uma da possibilidade, é a tomada de dinheiro, é o aumento da dívida pública para investir não só nos serviços, mas em obras, Minha Casa Minha Vida, uma das ações de governo que mais gerou oportunidade de trabalho, em outros serviços, né? E outro grupo que defende em que seja a emissão de moeda, em que o investimento se dê através da emissão de moeda, que somente o governo federal pode fazer isso. Eu pergunto para vocês, já que os estados e municípios, teoricamente, não podem os bancos comunitários poderia ser uma dessas alternativas de lastrear também com a impressão de moeda nas comunidades locais para retomar a economia. Então, é uma questão polêmica, não é? Mas eu quero botar ela aqui na mesa também para a gente ouvir um pouco o que é que vocês pensam sobre isso, não é? Joaquim. Como é que você botar ao vivo a encrenca dessa aqui? Você quer que eu diga? Se eu mandar fazer dinheiro falso, vai ser outro processo, né? É doido o nome desse. Então, Não, brincadeiras à parte. Eu acho que o áudio tá bom? Eu acho. Tá sim, tá bom. Tá ouvindo. Que deu um retorno. Eu acho que o governo federal emitir moeda, acho que vários países vão fazer isso. Isso é uma discussão monetária, da economia monetária complexa, tem relação com a dívida pública e tal. Eu acho que o governo brasileiro vai terminar emitindo moeda
Eu não vejo ainda, a rede brasileira tem discutido esse tema, a nossa moeda é lastreada em reais. Então, todas as operações do Brasil, a gente hoje não está preocupado em emitir moeda, mais moeda. Talvez o governo federal faça, a gente está debatendo isso a nível municipal, estadual, mas essa pauta ainda não está no centro da nossa discussão da rede brasileira. A gente está muito mais preocupado para ver como é que esse dinheiro que existe. O grande problema, o Estado, primeiramente, o Estado mínimo, isso funcionou em canto do mundo. Qual é o grande exemplo de país que se desenvolveu com o empresariado? China, Japão, Coreia, tudo é Estado. Então, essa discussão. Agora, o Estado vai se endividar e vai fazer obra, vai fazer investimento, o governo federal vai emitir moeda. Eu acho que tudo isso é válido. A grande preocupação é como é que chega na ponta. Isso vai enfrentar a desigualdade ou vai acelerar, esgarçar, aumentar a desigualdade? Esse que é o debate. Então, lá no Conjunto Palmeiras, ou em São João do Arraial, ou no teu município que está nos escutando, não sei se vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro. É como é que o dinheiro chega lá. Como é que esse dinheiro circula lá. Essa é a preocupação. Eu vou dar aqui um exemplo bem concreto. Lá no Conjunto Palmeiras, no Banco Palmas, Fortaleza, nós temos duas grandes cooperativas criadas com apoio do Banco Comunitário. Uma cooperativa de saneamento ambiental. O que diz no estatuto dessa cooperativa? A gente pode fazer limpeza de praça, poda de árvores, manutenção de canal de drenagem, manutenção de esgoto, todas essas obras e manutenção urbana. E temos uma cooperativa de serviços alimentícios, que faz comida, quentinha, buffet, essas coisas todas. Qual é o grande desafio nesse momento, pós-pandemia ou agora? Como é que, e aqui, para quem minha cidade estiver ouvindo, aí faço até já homenagem ao João Martins, que você citou aí, que é de Fortaleza. Como é que se admite que numa favela que criou uma cooperativa, ou que pode vir criar, agora depois da pandemia, que os serviços básicos de manutenção de praça, poda de árvore, manutenção de serviços de esgoto, água, saneamento básico, não seja feito pela cooperativa do bairro, gerando emprego no bairro? Aí você pega uma grande empresa de fora, uma mega empresa, porque ganhou a licitação, por quê, e ela vai fazer a empresa do bairro e deixa todo mundo desempregado. Então, acho que o debate do banco comunitário, o debate da nova economia, da emissão de moeda ou não, fazer empréstimo, endividamento ou não, tudo isso é válido, mas o centro do debate é como é que você oxigena as economias locais, como é que essa massa de desempregados que tem, no momento terrível de crise que a gente vai ter, como é que a gente organiza os trabalhadores nos municípios, nos bairros, nas favelas, para essa extraordinária capacidade produtiva deles vir à tona, formando cooperativas, formando associações produtivas, mudando o modelo de consumo. A gente tem que debater o consumo do poder público. Não adianta emitir moeda, não adianta gerar muita riqueza e acumular nas grandes empreiteiras ou nos grandes bancos. Esse é o debate preliminar a ser feito. Dinheiro para quê? Gerar riqueza para quê? Para distribuir ou para acumular? Então, o Banco Comunitário está nessa trincheira. Nós somos uma ferramenta de organizar os trabalhadores, organizar as pessoas do bairro, do município, e fazer, através de nossas ferramentas do Banco Comunitário, o dinheiro circular localmente. De onde é que vem o dinheiro? Como é que isso vai ser gerado? É um debate de macroeconomia. Podemos fazer, mas não adianta fazer se você não discutir a ponta, o dia a dia, se isso vai melhorar ou vai manter a situação do jeito que era antes da pandemia. Eu acho que essa é a agenda, essa é a pauta que a Rede Brasileira está levando hoje de debate, discussão, de dizer, tem um vasto campo a ser explorado do Brasil ainda, que o aproveitamento dos bancos comunitários ainda é muito mal e pouco utilizado no Brasil. Ok, Joaquim, agradecer aí pela resposta, lembrando que nós já estamos chegando quase ao final, né? E antes do Mauro também responder sobre essa mesma questão, né? Como que o banco pode contribuir, eu quero registrar aqui que o Marivaldo Vale diz que estamos nas comunidades organizando a economia local e apontando alternativa para o desenvolvimento dessas regiões, né? Então, agradecer aí ao Marivaldo, eu acho que é o Marivaldo da Rede Brasileira de Bancos, lá do Pará, um abraço. Evandro Aragão, que é um professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, e que atua aqui no entorno de Teresina, diz: parabeniza a live e lembra que a proposta de implantação de 8 bancos comunitários aqui no território Entre Rios, né? E pede o apoio do Banco dos Cocais,
do deputado e do Joaquim na sensibilização aí dessas comunidades. Então, Mauro, como é que você vê aí, de fato, o papel dos bancos comunitários nessa retomada mesmo da economia e do Banco dos Cocais? Eu estou sempre deixando o Joaquim na questão mais geral e direcionando para uma coisa mais específica, não é, de um banco que atua num pequeno município, como o Banco dos Cocais, lá em São João do Arraial. Então, assim, queria só apenas complementar, sendo bem rápido, essa questão das moedas sociais, a nossa experiência sempre foi muito positiva quanto a isso, né? Eu acho que uma das dificuldades, podemos dizer assim, que a gente tem muitas vezes por parte de uma moeda social é a questão, muitas vezes, da compreensão do processo, porque é muito abstrato muitas vezes. Então, as pessoas, bom, eu uso, eu sei que é importante, mas elas, às vezes, o processo, né, de compreensão direto, ele às vezes demora um pouco, né? Mas, assim, no nosso caso, ele sempre foi muito positivo devido à aceitabilidade, né? Porque eu acho que a gente sempre transmitiu, ou procurou transmitir, a confiança, né, para a nossa comunidade, né, do processo das moedas sociais. Então, aqui hoje, em São João do Arraial, eu acredito que pode ser que tenha algum ou outro aí estabelecimento que não aceite a nossa moeda social, mas ela sempre foi bem aceita nos estabelecimentos e pela a população de modo em geral. E o que o Joaquim coloca, a questão dos serviços, né? Então, quando a gente lastreia uma moeda ou coloca, a gente precisa ter serviço para isso. E aqui eu lembro muito bem que na época da sua gestão como prefeito, a gente criou a lei municipal, né, para pagar os servidores. Então, isso alavancou, né, a emissão dessas moedas localmente. Então, entenda aí você que é um professor, um médico, enfim, recebendo aí uma porcentagem do seu salário em moeda social. Mas para a gente emitir, para a gente colocar, eu precisaria estar garantido, e essa lei permite que a gente faça isso, né, garanta esse lastreamento. Mas em uma visão mais macro, né, e isso é o que o Joaquim coloca, né, talvez não seja a questão, né, talvez, e aí concordo plenamente com o que o Joaquim esboça, né, eu acho que na visão mais local é extremamente fundamental para alguns municípios, para algumas cidades, talvez diferente umas das outras, né, hoje já tem a questão do aplicativo, da rede, que, para a nossa realidade, uma cidade muito rural, né? Já outras, né, grandes cidades, o aplicativo hoje, os bancos que a gente está procurando aí fomentar, a gente já orienta que comece com as moedas digitais, né? Enfim, porque a dinâmica vai mudando. Então, mas enquanto a visão local e a nossa experiência, isso sempre foi muito positivo, né, nesse sentido. Ok, Mauro, nós estamos chegando aí ao final da nossa live. Eu queria já fazer aqui um questionamento, né? Deixar a palavra aí para vocês, para as considerações finais, e que vocês pudessem estar colocando aí qual é o desafio para que a gente possa, de fato, abrir e botar para funcionar um bom banco comunitário, né? Então, e aí já aproveitar e deixar com vocês nessa próxima fala, já para fazer as considerações finais. Então, eu vou passar agora, inverter aí, passar para o Mauro primeiro e depois deixar para o Joaquim. Então, já faço as considerações finais, Mauro. Pronto, acho que o desafio é a comunidade local se apropriar da ideia. Não tem iniciativa, não tem banco, não tem processo nenhum, ao meu ver, que ele possa ser promissor se as pessoas não se identificarem com a causa e se elas não forem os principais atores desse processo, né? Então, os bancos comunitários, eles começam justamente assim,
discutindo com a comunidade, desde o nome da moeda, como vai funcionar, a sua abrangência, porque é para a comunidade que nós estamos ali e é junto com ela que a gente vai discutir os problemas e as soluções, e compartilhar as coisas boas que a gente, né, conseguir. Então, eu acho que a apropriação por parte da comunidade desse processo, eu acho que eu considero como um dos principais pilares para que se tenha um bom banco comunitário, né? E o mais dizer, assim, que agradecer a iniciativa do gabinete do deputado Lima, também agradecer aqui o apoio, né, mais local aqui dos nossos parceiros, Prefeitura Municipal, aqui o Centro Cocais, que é a instituição, né, que rege o banco hoje, os nossos conselheiros, os nossos colaboradores, enfim, todos os nossos amigos, né, aqueles pequenos empreendimentos que a gente conseguiu chegar e aqueles que a gente não chegou, mas não foi por uma vontade nossa, né, mas muitas vezes limitado por uma determinada situação, seja ela financeira, seja ela de pessoal, porque a gente a cada dia busca melhorar, mas a gente está em busca disso, e dizer que o momento em que a gente vive, ele é de extrema reflexão, né? Seja pessoal, espiritual, aí e seja ele financeiro, né? Eu acho que nesse processo, a cada dia que eu volto para casa, o que eu estou em casa, a gente fica refletindo, né? Eu acho que tudo tem um motivo. Então, dizer que não está fácil a situação e pedir que as pessoas que estão nos ouvindo, ouvindo, né, possa contribuir aí com esse processo que a gente está passando, né? Eu sei que as recomendações da OMS, dos órgãos de controle municipal, estadual e federal, e a gente fazer a nossa parte. Eu acho que a gente tem perdido aí muitos irmãos, muitos companheiros das nossas comunidades, provavelmente que ainda vamos perder mais alguns, mas a gente fazendo a nossa parte, o governo fazendo a dele, cada um fazendo a sua, eu acho que a gente contribui para que esse problema que a gente está passando seja minimizado, né? Então, é isso. Então, agradecer mais uma vez o espaço, a discussão, dizer que a rede piauiense de bancos comunitários, né, a gente busca também a cada dia contribuir um pouco nos nossos territórios, a parceria com o governo do estado, o apoio pessoal seu, deputado, também, que sempre foi um defensor dessa causa. E quando abre o debate aqui nesse canal, nesse meio em que outras pessoas também possam ouvir, eu acho que isso desperta, né, outros olhares e outras visões dos bancos comunitários e de como a gente atua nas nossas comunidades. Mas dizer que a gente está aqui à disposição a qualquer momento. Nesse tempo agora a gente está um pouco mais folgado, então a gente está aqui para isso. Então, muito obrigado a todos e boa tarde a todos. Boa tarde. Eu que lhe agradeço, Mauro, pela contribuição diante do banco e também aqui nessa discussão, né, nessa troca de ideias. Então, Joaquim, é também a mesma questão para você, não é? Qual aí o desafio para o funcionamento de um banco? E aproveito e deixo aí também para as suas considerações finais. Então, primeiramente, mais uma vez, assim, dar um abraço à distância, mas muito caloroso aí no Mauro, os companheiros do Cocais, o Mauro sempre com muita sabedoria e sempre com muita valentia. A gente sabe o quanto é difícil, eu acho que isso aí, São João do Arraial, ele representa muito essa luta, essa força, essa resistência, essa necessidade que precisa para ter um banco comunitário, com essa paixão da certeza de que nós estamos fazendo o bem. Então, Mauro, meu irmão, muito abraço grande para você e muita força nessa caminhada. Você é um grande líder de nossa rede brasileira de bancos comunitários. Eu, na minha fala final, bem concreto, eu queria perguntar assim, o que é que você está fazendo, rede brasileira de bancos comunitários no Brasil, o que você pode fazer? Crédito. A gente vai precisar fazer um amplo programa de crédito no Brasil. Hoje nós já emprestamos, tem bancos comunitários da rede que emprestam até R$10 mil a juros zero. Tem canto que empresta juros de 0,5%. Então, linhas de crédito de longo prazo,
para pagar com carências de longo prazo, e também para amortizar e pagar de longo prazo. Então, crédito, nós temos software, nós temos marco regulatório, nós podemos fazer um grande programa de crédito no Brasil, fez 1 bilhão de crédito para a rede brasileira, chegar nessas comunidades, um desburocratizado, ágil, com eficiência, reorganizando as cadeias locais. Você que é gestor público, pague seus salários, seus funcionários, benefício social. Você que é comerciante, aceite a moeda, criando uma rede lá, local de produção e consumo. Então, a gente tem uma série de serviços financeiros que estão prontas, que já podem começar, que está sob a governança da rede brasileira. Ou seja, a gente pode começar amanhã no seu município, se você quiser. Eu acho que o grande desafio, o Mauro colocou, eu como líder comunitário, como um dos líderes, um dos coordenadores da rede brasileira, é claro, por obrigação, vou ter que falar da comunidade, da discussão, do protagonismo. Mas vou me reservar aqui, nesse momento final, a mais uma vez seguir na linha que eu tracei, que é de provocar o gestor público. Eu acho que a política pública, voltada para isso, o gestor público fazer uma reflexão. Por que é que meu município não tem banco? Por que é que eu boto no sofrimento da população dos municípios? As pessoas que moram no município têm que ir para outro município e gastar tudo lá. Ou por que é que eu boto meu dinheiro no grande banco capitalista que não traz retorno para o município? E a gente pode, já temos marcos regulatórios, já temos lei no país, já temos ferramenta de ter um banco em cada município. Então, eu digo, o grande desafio agora é o ano eleitoral, ninguém sabe se vai ter eleição ou não, mas é de puxar esse debate enquanto política pública. Banco comunitário enquanto política pública para desenvolver os municípios, para enfrentar a pandemia e para recuperar as economias já agora e depois da pandemia. Eu acho que esse debate vai continuar. Agradecer muito a oportunidade, Lima, você, como sempre, abrindo as portas, provocando, trazendo um debate muito atualizado. Agradecer a todos os internautas, dizer de nossa alegria e dizer que sempre, claro, a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, através do acúmulo que teve, de suas teorias e seus acúmulos, mas principalmente, meu irmão, através de suas práticas. Visite os municípios onde nós estamos atuando, visite as comunidades, observe para ter essa certeza de que já está em curso no Brasil. Nós, brasileiros, temos que nos orgulhar muito disso. Está em curso no Brasil, e talvez na América Latina, a mais brilhante e consolidada experiência de finanças solidárias, que é a Rede Brasileira de Bancos Comunitários. Se não pelo volume de operações, mas pela sua criatividade, pela sua inovação, pela sua resiliência e pelo impacto social que isso causa nas comunidades. Tem vários estudos sobre isso. O quanto que o banco comunitário muda a economia de um município, de um bairro. Então, saúde para todos nós, principalmente, esperança, força, vai passar, fique em casa e parabéns e muita luz para nós todos. Valeu, Joaquim e Mauro, gostaria enormemente de agradecê-los aí pela disponibilidade, né? Ultrapassamos aí de 1h20 minutos, não é? Então, é sinal de que a conversa fluiu bem, não é? E também gostaria aqui de registrar que a Rede Piauiense de Bancos Comunitários também está acompanhando a live, né? E aqui também um registro também da pessoas de Bacabal que também estão acompanhando essa live, né? Registrar aqui a Aurinéio, esposo também de muitas outras localidades. Então, pessoas do Ceará, de Pernambuco, do Maranhão, aqui do Pará, da Paraíba. Então, um abraço a todos os internautas que nos acompanham. E agradecer aí de coração, não é, pela colaboração de vocês. Acho que esse é um tema importante que vai se tornar cada vez mais presente. Qual é a saída para a retomada da economia? Por enquanto, nós estamos aí, digamos, vivenciando esse isolamento social, todo mundo preocupado com o desfecho disso tudo, sem saber exatamente quando que a gente vai poder sair desse isolamento, não é? Mas com essa preocupação. Mas certamente não vai tardar e nós vamos sair, vamos vencer, mas vamos continuar em casa, não é? Porque até enquanto não tivermos
uma vacina, outras medidas preventivas, o isolamento ainda é a melhor forma. Estamos até o próprio protocolo de tratamento do Covid-19 ainda há controvérsias, né? E por isso é importante nós ficarmos. Eu quero também agradecer a todos os internautas que nos acompanharam, os que fizeram perguntas, nem todas nós conseguimos registrar aqui. Também ao pessoal do Partido dos Trabalhadores do Piauí, que disponibilizou aí a sua página no Facebook, né? E informar também que este bate-papo ele vai estar disponível tanto na nossa página do Facebook, como também no nosso canal no YouTube, né? Então, para acessar o nosso canal no YouTube é bem facinho. É só ir lá, clicar, né? Clicar naquela lupazinha que tem, procurar lá Francisco Lima com 2 M's. Só tem esse no Brasil. E dizer que na próxima segunda, às 17 horas, teremos a nossa próxima live, né? Então, quero agradecer a todos que nos acompanham, né? Às segunda e quarta-feira, sempre a segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Então, Joaquim, um abraço. Vamos construir aí outro modelo econômico e financeiro, né, e de desenvolvimento e inclusão social. Um abraço ao Mauro, um abraço, agradecer a nossa equipe técnica, né, coordenada pela Cristiane, e a todos que nos acompanham em todos os rincões desse estado, desse Brasil. Né? Um abraço a todos vocês e até mais ver. Boa noite. Boa tarde.